Sejam todos bem-vindos a mais um Readcast, o podcast da Escola Superior de Relações Internacionais da Universidade João Quixissá. Para hoje, propusemos-nos discutir em torno do seguinte tema: cooperação ou dependência, o dilema da interdependência global. Para a edição de hoje, contamos com duas figuras também, portanto, que são ativos da Universidade João Quixissá. Refiro-me à professora Fátima Chmarizene. Do outro lado, temos também o mestre Dionísio Missomá, a quem nós agradecemos pela presença. Ah, para começar a nossa conversa, talvez dizer que discutir sobre a interdependência ou globalização é um assunto extremamente atual, tendo em conta que hoje é claro que vivemos numa aldeia, uma pequena aldeia, não é? Que esta aldeia foi sendo configurada por este fenômeno de globalização. Daí que mostra ser relevante discutir em torno disso, mas também vivemos num contexto de interdependência, em que nenhum Estado eh, se basta a si próprio, precisam todos os Estados um do outro para poderem continuar a fazer, portanto, as suas economias, a fazerem, portanto, as suas políticas e por aí em diante. É neste contexto que vamos hoje discutir sobre este tema. Desde já começo, portanto, com a professora Fátima Chmarizene, perguntando o que entende ou o que tem a partilhar sobre a Saudação especial, Dr. Chacat. Quero agradecer ao Ritcast pelo convite. É uma honra enorme estar aqui a poder participar, partilhar aquilo que é o nosso dia a dia, em termos de produção de conhecimento, com um público mais amplo, que vai além dos nossos estudantes. E em relação ao tema que nos propomos a discutir, que é a questão da interdependência no século XXI, é necessário ter em conta que nós estamos num contexto diferente no sistema internacional. Nós temos a participação de diferentes atores internacionais, para além do Estado, que é aquele ator tradicional. Nós temos a participação, acima de tudo, de atores não estatais, como é o caso de empresas multinacionais que participam e influenciam na formulação de políticas dos Estados. Então, quando nós falamos acerca da interdependência no século XXI, é necessário perceber qual é a arquitetura contemporânea do sistema internacional e perceber como é que esses diferentes atores irão interagir para que cada um deles possa satisfazer os seus interesses, sejam estes de natureza política, econômica, social ou então cultural. Então, estamos aqui a dizer que nas suas ações, estes atores vão desencadear certas atividades que se relacionam e, no final do dia, criam uma ligação contínua e que, quando existe um problema em cada um desses atores, seja ator estatal ou ator não estatal, este problema vai influenciar todos os outros que participam ah, neste mundo que está cada vez mais interligado. Então, falar de interdependência é falar desta estrutura dos atores que lá existem e também dos mecanismos de interação desses diferentes atores que influenciam diretamente, acima de tudo, na concepção de políticas parte dos Estados. Muito obrigado, professora Fátima. Já agora aproveito a agradecer a primeira, portanto, mulher a estar neste programa, e nós queremos fazer um programa de facto olhando para questões de género, também este equilíbrio, não é? Então nós agradecemos imenso também por ser atrevida, não é? Estar aqui pela primeira vez uma mulher portanto, uma grande honra para nós. Doutor Missomal, hum, o debate sobre a interdependência, na verdade, é visto como aquele debate que surge com pensadores como Joseph Nye e Roberto Kiyosaki, que eles acreditam que a interdependência ah, permite criar esta maior conectividade entre diferentes atores no sistema internacional. O que eu queria perceber, doutor, é até que ponto a interdependência pode servir como um mecanismo de redução de conflitos a nível do sistema internacional, se é que de facto a interdependência concorre para o efeito. Oh, muito obrigado, Dr. Chacat.
Começo por cumprimentar a si, estendo saudações ao Dr. Fátilis Marizene e agradeço à equipa que projetou esta iniciativa, por este convite para falar neste espaço privilegiado. Indo à questão que me coloca, de facto, a interdependência, podemos entendê-la como a situação em que os Estados ficam cada vez mais conectados, na medida em que estão num mundo global e que pertencem a um sistema, que é o sistema internacional. É preciso percebermos, para entendermos perfeitamente o conceito de interdependência, é preciso começarmos primeiro pela noção do sistema, do conceito de sistema internacional, que seria este conjunto que pressupõe a estrutura, as normas e os atores que se relacionam com os Estados em vários domínios, quer sejam económicos, culturais e outros por aí fora. Só assim é que vamos entender que o Estado, como um elemento que faz parte do sistema, ele não atua de forma isolada. Ele precisa dos outros Estados, desde logo pelas trocas comerciais que são um dos primeiros elementos que propicia o contacto entre os Estados. Então, o Estado vai precisar de outras localidades ou de outros Estados para as suas próprias necessidades de sobrevivência. Por exemplo, nós como Moçambique, nós abordamos o café que nós tomamos ou vem do Brasil ou de uma outra localidade qualquer. Já agora, aqui a vizinha África do Sul, há muitos produtos que vêm de lá, os computadores que nós usamos ou vêm dos Estados Unidos, do Japão, da China, etc, etc. Então, o Estado tem as suas necessidades, mas não tem a capacidade de produzir tudo o que precisa. Ou quando produz, pode não fazê-lo de forma mais competitiva, a menos preços em relação a outros Estados. Então, logo de partida, o Estado não funciona como um elemento, vamos lá dizer, isolado. Ele precisa desta conectividade com os outros Estados. E é daí que nós consideramos a interdependência, portanto, esta dependência mútua ou recíproca que os Estados vão ter entre eles. Sim, mas eu vou insistir mais um pouco. Muito obrigado por essa explicação exaustiva sobre a interdependência, me parece bastante esclarecedor. Mas eu queria insistir na lógica de que até que ponto, sei que o Dr. Missomal concorda, hum, a interdependência em si, olhando para essa explicação que traz de que ela cria essas conexões a vários níveis, estas relações, essas conectividades todas entre os Estados, tornando os Estados um dependendo do outro. A minha pergunta é: será que esta tendência da interdependência reduz conflitos entre os Estados ou nem por isso? Ela reduz, até certa medida. Ela reduz, mas como é perceber, as relações entre os Estados elas são complexas. Nos momentos os Estados cooperam, noutros momentos entram em conflitos. Então a interdependência em si, ela em alguns momentos vai criar, portanto, a redução dos conflitos, mas noutros momentos também, porque é da natureza dos próprios Estados defenderem os seus próprios interesses. Os Estados olham muito para os seus umbigos. Então, há necessidades de cooperação e temos muitos exemplos disso. Se olharmos para a China e os Estados Unidos hoje, são Estados que estão em conflito e em cooperação ao mesmo tempo, a todo momento. Portanto, ah, de forma geral, reduz. E esta ideia já é uma ideia bastante antiga de que as trocas comerciais, há um pensamento ao nível ocidental que já é bastante antigo, se quisermos, mesmo nos tempos de Montesquieu, Charles de Montesquieu, quando ele escreve o livro das leis, o livro Espírito das Leis, que é um livro que é um grande tratado sobre o surgimento do Estado. São as teorias contraporistas do surgimento do Estado, mas não é isso que nos interessa para este aspecto. É que neste livro ele também traz a ideia de que o fator comércio, as trocas comerciais entre os Estados vão ter uma finalidade de criar a paz entre eles. Então, por essa perspectiva, os Estados, quando cooperam, eles olham que têm mais a ganhar, né,
nessa perspectiva de cooperação do que a perder. E o exemplo que eu dou agora dos Estados Unidos e da China. Mas a cooperação não vai ser eterna, porque há de haver sempre momentos de clivagens. Em alguns momentos cooperamos, mas esta mesma cooperação pode trazer outros elementos que podem fazer que, em algum momento, entramos em conflitos. Portanto, é inerente à natureza dos próprios Estados estarem em conflito em alguns momentos, estarem em cooperação em outros momentos. Mas eu penso que, em grande medida, há mais cooperação que coisa. Eu vou voltar para a doutora Fátima, também lhe colocar a mesma pergunta, mas talvez nos termos diferentes. Eu faço esta pergunta porque se nós olharmos, por exemplo, para a União Europeia, que foi um grande centro de conflitos durante muito tempo, não é? Sobretudo a Alemanha, a França e os outros atores ali em volta, que depois de criar um grupo regional, não é? Que é a União Europeia, começou como seca, depois vai evoluindo a tornar-se num bloco regional. Nunca mais vimos conflitos, pelo menos num nível da magnitude que nós assistimos no período das guerras franco-prussianas, das guerras Primeira e Segunda Guerra Mundial, e isso dá-me esta percepção de que provavelmente a ideia de criação de blocos regionais, a criação desta relação de interdependência, a criação ah, de espaços em comum de cooperação, de alguma forma talvez reduza a conflitualidade. Então eu insisto, doutora Fátima acha que ah, esta ideia de interdependência reduz ou não os conflitos entre os Estados? Bem, naquilo que a teoria liberal pressupõe, nós temos uma tendência dos Estados de cooperar causa das trocas comerciais, que são benéficas para todos que participam neste comércio internacional e, consequentemente, eles tendem a reduzir a propensão ao conflito. Esta propensão não é completamente eliminada, mas ela é reduzida. Agora, a teoria da paz democrática vai nos explicar que Estados que adotam o mesmo sistema político, nesse caso, adotam a democracia, e estamos a falar concretamente da democracia liberal, esses Estados terão uma tendência natural de cooperar e, consequentemente, reforçar as suas economias. E mais, a teoria da paz democrática assume que Estados democráticos não se degladeiam entre si. Então, olhando para o caso específico da União Europeia, nós temos Estados que adotam um sistema capitalista que é promovido inicialmente por via do Plano Marshall, que vai permitir esta eh, edificação da Europa Ocidental e, consequentemente, vai influenciar também no modelo político e modelo econômico que vigora naquela região e vai permitir com que haja maior interação econômica entre estes atores da Europa Ocidental. Então, quando nós olhamos para a interdependência, nós temos que olhar a interdependência destes diferentes mercados vai ocorrer, vai ser facilitada pelo investimento norte-americano e, consequentemente, como resultado de médio e longo prazo, nós vamos ter estados que têm menos tendência a entrar em conflito. Mas não podemos colocar de lado o fator político. O fator econômico que está lá presente é o financiamento que foi revelado pelos Estados Unidos da América, a aceitação, a reorganização da economia desses Estados, mas também existe um modelo político que é comum para aquela região e que permite a não ocorrência de conflito, segundo a teoria da paz democrática. Agora, para outros casos que nós encontramos no sistema internacional, vemos uma interação que tem a interdependência com pano de fundo, nesse caso, estados que realizam trocas comerciais em volumes avultados, como no caso dos Estados Unidos e China, deve aqui a ser mencionado, mas estados que não comungam da mesma ideologia política. Então, nesse tipo de cenários, nós encontramos a cooperação, de um lado, e a competição com tendência a conflito, por outro lado. E se formos a fazer uso da teoria da paz democrática, vamos encontrar uma justificação para a existência desse clima conflituoso. O que não ocorre quando nós olhamos para o relacionamento entre os Estados da União Europeia e os Estados da União Europeia e os próprios Estados Unidos da América. Então,
é necessário olhar para a interdependência, tendo em conta como é que diferentes fatores vão influenciar eh, o incremento de relações econômicas entre diferentes atores, sejam eles estatais e não estatais. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Doutor Missomal, para não sairmos desta primeira ah, parte sem esclarecer alguns conceitos, eu queria que me ajudasse a decifrar dois conceitos que estão aqui em jogo. O primeiro conceito é o conceito de interdependência, que é o que nós estamos a discutir. O segundo conceito é o conceito de dependência. Qual é a diferença entre esses dois conceitos quando nós falamos de uma relação de interdependência e uma relação de dependência? Ok, muito obrigado. De forma muito simples, mesmo pela semântica das próprias palavras, quando nós falamos de dependência, estamos a falar numa situação em que há uma seta na relação entre dois, um é que depende do outro, é que é mais subserviente em relação ao outro. Aqui também podemos avançar um pouco para aquilo que na ciência política chama-se conceito de dominação, em que há uns que têm o poder de fazer com que os outros sejam subservientes a si. Então aqui estamos no conceito de dependência, não é? Que as vontades de um se sobrepõem mais em relação ao outro. Mas a interdependência já temos duas secas, não é? Na relação, há uma relação de reciprocidade. Se eu dependo de si em relação a um determinado aspecto, você também depende de mim em relação a outro aspecto. E é isso que existe muito nas relações econômicas, que como eu referia antes, não é? Se um país que é um dos primeiros passos para que os Estados começam a fazer contactos, eu estou a usar os Estados como principal ator nas relações internacionais, mas aqui também podemos ver outros atores. Este conceito de dependência, interdependência, evolui, inclui também os outros atores, como referia a doutora Fátima, no contexto da teoria da interdependência complexa. Há outros atores que são muito importantes. Mas, olhando para esta relação entre os Estados, não é? Como eu dizia antes, se eu tenho que vender alguma coisa, portanto, eu dependo de quem compra. E o quem compra também depende de quem vende. Então, há esta interdependência recíproca. Perdão, dependência recíproca, aqui vamos chamar de interdependência. Mas é preciso avançar um pouco aqui e dizer que elas acontecem, podem acontecer simultaneamente, não é? Podem acontecer simultaneamente, porque há setores, e vemos isso em grande medida hoje, em relação às questões ligadas, por exemplo, à produção de semicondutores, em que há países que concentram-se muito nesta produção destes produtos, concentra-se muito em determinadas localidades. Estamos a falar do Taiwan, falar do Taiwan e da China, já temos aquela coisa, às vezes falamos da Taiwan separadamente, mas conhecemos o problema, que há países que não reconhecem o Taiwan como um país separado da China, mas esta é uma localidade onde temos, por exemplo, a grande produção dos semicondutores, Taiwan, a Coreia do Sul e de alguma forma os próprios Estados Unidos. Então, grande parte dos países que precisam deste produto tem uma forte dependência em relação a esses países, em relação a esses produtos. Mas, conforme digo, eles já não juntos, os processos de dependência e interdependência estão juntos. E, por um lado, como dizia no início, há uma seta, não é? O poder está mais concentrado numa das localidades, por outro lado, há também esta necessidade de seta contrária, não é? Vai para lá e vem para cá e cria, mas os dois processos andam simultaneamente. Professora Fátima, tomando em consideração os acordos climáticos, também assim como a Organização Mundial do Comércio, Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, poderia explicar como é que a interdependência moldou os conflitos e alianças, sobretudo no período pós-Guerra Fria? Bem, nós estamos num cenário novo nas relações internacionais, conforme já dizíamos aqui logo no início. Nós vamos encontrar atores novos a participarem destas relações internacionais junto de atores tradicionais.
Então, quando nós falamos acerca da Organização das Nações Unidas, a própria União Europeia, blocos regionais que conhecemos na atualidade, estes são atores novos que começam a participar das relações internacionais a partir da Segunda Guerra Mundial e a sua presença intensifica-se depois da Guerra Fria. Então, estes atores novos vão trazer também novas agendas das relações internacionais. Mais do que falar acerca de questões estratégicas, conflitos, existência de armas nucleares, agora vamos falar de assuntos que alguns autores chamam de law politics, como é o caso das mudanças climáticas, questões energéticas, desigualdade no mundo, desigualdade econômica, nesse caso estes assuntos vão ser discutidos nesses espaços. Então, quando nós falamos acerca da relação que existe entre a interdependência e estes atores, temos que ter em conta que estes novos atores terão a responsabilidade de reorganizar a interação entre os novos e velhos atores de relações internacionais. E nesta componente de reorganização, novos temas serão colocados eh, na mesa de discussão, como é o caso das mudanças climáticas. E olhando para a estrutura econômica mundial, nós consideramos que nenhum Estado é autossuficiente no mundo. Os Estados precisam de relacionar-se com outros Estados para obter os produtos que a sua população necessita. É nesse contexto que alguns Estados, nessa estrutura econômica global, vão assumir o papel de produtores e outros de fornecedores de matéria-prima. Então, quando olhamos para a questão das mudanças climáticas, a ser discutida nestes fóruns internacionais, como é o caso da Organização das Nações Unidas, temos que ter em conta que eles vão trazer novas diretivas que serão implementadas no processo produtivo e que vão afetar quem produz. Então, se nós falamos acerca da produção, por exemplo, de automóveis, temos que saber que recursos são usados na produção de automóveis e como é que estas novas diretivas vão permitir com que estes estados produtores possam ter acesso a estes recursos de produção ou não. Quando nós falamos acerca do tipo de energia que será usada para produzir determinados bens, nós sabemos que na atualidade o mundo usa os combustíveis fósseis, mas a atual agenda das Nações Unidas é de transição energética. Então, quando as Nações Unidas começam a falar acerca das mudanças climáticas, este discurso e essas ações interferem com o status quo de determinados estados e determinadas empresas, o que automaticamente influencia diretamente na interdependência. Se deve-se abandonar os combustíveis fósseis e passar o uso de energias renováveis, então alguns estados vão deixar de ser fornecedores de certas matérias e na questão da interdependência, quem compra deles vai deixar de comprar neles e começar a pensar onde que eles podem comprar. Isso certamente tem implicações econômicas, principalmente para estados que contam com aquele valor da venda para o desenvolvimento das suas economias. Então, ao olhar para esta relação entre eh, mudanças climáticas e organizações das Nações Unidas, temos que perceber como é que a temática é discutida, como é que as decisões também resultantes desta discussão vão afetar no dia a dia dos estados. Então, é necessário olhar nessa perspectiva. Muito obrigado, doutora Fátima. Doutor Missamar, nós temos estado a acompanhar um fenômeno. Começou, na verdade, no primeiro mandato do presidente Trump, que foi por aí 2016 a 2020. Agora voltou novamente ao poder. Que é a rivalidade entre a China e os Estados Unidos. Outros chamaram isso de guerra econômica entre a China e os Estados Unidos, guerra comercial, dentre várias outras designações. Mas a verdade é que há uma rivalidade que está a acontecer. E a minha questão é, como é que esta, este cenário desglobaliza, não é? O mundo e como é que este cenário, ao mesmo tempo, redefine ou vai redefinir, portanto, uma nova tendência de interdependência a nível do sistema internacional ou interdependência econômica, se quisermos. Ok, muito obrigado. Bom,
E eu penso que este cenário não desglobaliza o mundo. Ele não desglobaliza se olharmos para a globalização como tanto uma cada vez crescente conexão entre os Estados ou também outros atores, conforme deferimos, das relações internacionais. Eh, Tanto este apenas vai ser ou vai colocar este conflito, vai colocar apenas mais questões naquilo que é a complexidade de interdependência de que estamos a falar, porque já referimos que estes são atores que num momento eles cooperam e noutro momento simultaneamente estão em conflito. Este é que é o principal problema que está a este nível. Mas isso vai ter diversas implicações, primeiro na estrutura daquilo que são os organismos multilaterais, onde cada uma dessas influências, cada uma dessas potências vai tentar colocar bastantes influências e nós já vimos, pelo menos a nível do setor da OMS, não é? Quando estivemos perante a Covid, nós vimos que os Estados Unidos, por exemplo, retiraram o seu sustento, o seu apoio, o seu financiamento a este sistema, justificando de que ela não estava a cumprir com aquilo que eram os objetivos criados de combate a esta doença e que estavam a ser um pouco protecionistas em relação à China, na medida em que não tinham, tanto a China não tinha transmitido efetivamente qual era o estágio desta doença, então houve essa abertura. E imediatamente a China, conforme sabemos, fez o lugar dos Estados Unidos entrando com os financiamentos necessários. Portanto, o que notamos aqui é uma procura de ocupação de espaço, sobretudo do lado da China, procura, portanto, ocupar espaços, criando influências geopolíticas e ficamos, portanto, numa situação em que, quer sob o ponto de vista de questões, quer da saúde, conforme eu falava, mas em aspectos econômicos e indo mais até para questões climáticas, como falava a doutora Fátima, encontramos sempre esses dois lados, já essas duas tendências. E mais concretamente para questões climáticas, é bom referir que muitos dos acordos climáticos não estão a entrar em vigor ou não estão a surtir efeitos necessários, justamente porque há dois grupos, não é, que têm um debate, do seu ponto de vista filosófico, em relação àquilo que deveria ser colocado como metas que os Estados devem atingir para os seus próprios benefícios de sustentabilidade ou desenvolvimento. Há um grupo, não é? E os Estados Unidos faz parte desses grupos que se recusam. Nós sabemos que os Estados Unidos em prol do Acordo de Kyoto, mas depois não assinou, mas depois não ratificou. Depois também aconteceu em relação ao Tratado de Paris, em que foi entrando, foi saindo, não é? Entrou em 2016, mas no primeiro mandato do presidente Trump saiu, depois voltou a entrar com o presidente Biden e agora com o regresso do presidente Trump também sai. Então notamos uma posição dúbia dos Estados Unidos nesse aspecto e não vai cumprindo. Tanto há um grupo de países que, quando se trata de cumprir de forma rigorosa aqueles que são os ditames para a não a poluição ou emissão de gases que poluem a atmosfera, então há alguma resistência. Mas, por outro lado, esses mesmos países, sobretudo os ocidentais, eles pressionam aos países não ocidentais, os agora emergentes, a, a China, a Índia, o próprio Brasil, não é, de cumprir determinadas metas que eles não cumpriram no seu processo de desenvolvimento. Então, cria-se aqui esta, tanto, alguma hipocrisia. Há uma hipocrisia e, sobretudo, também quando nós falamos de compra de cotas de poluição, quer dizer, há países que poluem menos e alguns países poluem mais, e aqueles que poluem mais podem comprar cotas de poluição àqueles que poluem menos. Eu acho que é uma tamanha hipocrisia
porque temos que estar todos no mesmo barco, temos que cumprir, porque se não o fizermos, o mundo é que fica em perigo, a humanidade corre risco de desaparecer por essas vias. O mesmo também aconteceu em relação, estamos a falar das mudanças climáticas, mas o mesmo também aconteceu, volto atrás, em relação à Covid. Houve uma consciência, houve um despertar da consciência internacional que o mundo precisava de ser mais cooperativo. Os países, os Estados precisavam de ser mais cooperativos no sentido de salvar a humanidade que, que entrou em risco tanto nessas duas perspectivas. Muito obrigado, Dr. Missomal. Professora Shmarizane, ahm, como é que a dependência de recursos como terras raras controladas pela China, assim como o gás controlado tanto pela Rússia de alguma forma, os outros estados, obviamente, que detêm esses recursos, pode redefinir as alianças geopolíticas? Bem, é necessário ter em conta que nós estamos a falar aqui que o sistema internacional tem a participação de vários atores, mas o Estado, na perspectiva realista, é o ator principal. E quando fala acerca da dependência de recursos, nós estamos a dizer recursos esses que são controlados por Estados. Então, as alianças geopolíticas serão feitas em função dos interesses dos Estados, nesse caso, interesse de obter determinados recursos. Estados que não têm procuram juntar-se àqueles Estados que têm. Então, olhando para o atual sistema das relações internacionais, nós ainda encontramos esse tipo de arranjos que apresentam uma nova roupagem, nesse caso, apresentam novas denominações, iniciativas que alguns Estados vão criando e convidando outros Estados e atores não estatais a fazer parte e que permitem que tais Estados tenham acesso a tais recursos. Eu iria trazer o caso aqui do exemplo do Belt and Road Initiative, que é uma tentativa que o Estado chinês, nesse caso a China, tem de ter acesso a espaços, mas sem precisar conquistar por via da guerra esses espaços. Então, não estamos a falar de espaços quaisquer, estamos a falar de espaços que têm recursos, recursos marítimos, recursos no subsolo e até o próprio acesso a espaços aéreos. Então, se nós acompanharmos os arranjos que vêm sendo feitos por parte da China, eles nos indicam um alinhamento estratégico. A China junta-se a estados que têm acesso a portos, aeroportos e até linha férrea, que é para permitir que faça uso para satisfazer os seus interesses. Então, vamos olhando nesse sentido, principalmente olhando para uma potência que é a China. Agora, esta é a nova tendência do sistema internacional? Sim, é. Aqui voltamos à questão da interdependência e também voltamos à relevância dos aspectos econômicos. Como é que os Estados procuram satisfazer os seus interesses econômicos, tendo em conta a real configuração do sistema internacional. Então, vai se juntar a estados que estão na Ásia, que estão no Sudeste Asiático, Ásia Central, Europa, África e até América, mas quando olhamos para este crescimento, ele já nos indica uma ação que visa dominar espaços. Dominar espaços, mas não só zonas de influência, como nós falávamos durante a Guerra Fria. Nós estamos a falar de um espaço maior, não se trata apenas de uma região, mas trata-se do globo. Então, é uma estratégia global que pressupõe aliança junto de outros estados. Doutor Missomal, temos estado a acompanhar agora cenários interessantes por causa desta questão de dependência de recursos por parte de diferentes atores estatais. Vemos agora a situação que tem a ver com a dependência energética por parte dos Estados europeus, não é? Numa aliança bastante incômoda com a Rússia. Simultaneamente estamos a falar aqui da China com esta estratégia que a doutora professora Fátima mencionou
que é a Belt and Road Initiative da China. Ah, será que esta questão de dependência de recursos dos Estados e o cenário de emergência de outros Estados que controlam esses recursos pode estar a redefinir, vamos lá dizer, ah, aquilo que eu dizia a doutora Fátima, novas alianças geopolíticas nos dias que correm? Sim, de facto contribui bastante. Há de facto novas alianças que vão surgir nesta perspectiva. Mas deixe-me concentrar-me um pouco nesta iniciativa Cinturão e Roda da China. Há uma questão que se tem colocado muito. Será que esta iniciativa é benéfica para os países, sobretudo os africanos, aqui onde nós fazemos parte? Será que ela é benéfica, é melhor do que as iniciativas ocidentais de que estávamos acostumados? Há benefícios inequívocos que esta iniciativa vai trazer, sobretudo no setor da infraestrutura. Sabe que os países africanos, vou considerar os países africanos, mas também esta iniciativa abarca outros países, mas vou me concentrar nos africanos, têm problemas sérios a nível de infraestrutura. Então, a iniciativa trazendo esses recursos para esta área estaria a impulsionar muito um setor determinante para aquilo que seria as trocas comerciais entre os Estados africanos, porque teríamos portos. Vamos olhar para Moçambique, é um país que é um grande exemplo, temos exemplos práticos vivos, não é, desta iniciativa. Temos a nossa estrada aqui circular, temos a Conte Maputo-Tatembe, temos o aeroporto de Maputo e há outras várias iniciativas que estão em curso, não é? E que, então, isto vai permitir este maior fluxo de mercadorias, quer a nível interno, dentro do país. Sabemos que nós temos regiões, ainda temos este problema, não é? Não conseguimos fazer o fluxo de mercadorias da região centro para norte, norte para sul, por isso temos os problemas das estradas que nós temos. Então, esta figura, nota-se também, esta figura de Moçambique, que estou aqui a falar, nota-se também a nível das relações entre os próprios Estados africanos. Então, esta iniciativa traz consigo esta grande oportunidade que os Estados têm de assegurar, os Estados africanos têm de assegurar e poder fazer trocas comerciais e impulsionar as suas economias nesse sentido. Mas também há um outro benefício que se tem levantado, que é relacionado à facilidade, não é? Que são financiamentos que têm pouca burocracia comparados aos financiamentos ocidentais e então por essa via são mais fáceis e com menos tempo os Estados podem chegar lá. Mas há aqui um problema de filosofia grande que os Estados africanos têm que discutir. Não é se este ou aquele financiamento é fácil, é menos fácil, é tamanho, é maior ou menor. É preciso que os Estados africanos estejam organizados para aproveitar essas janelas abertas que são esses financiamentos e poder criar políticas concretas a nível interno, de modo a que haja efetivação, não é, dos seus objetivos de desenvolvimento. E para isso é preciso combater a corrupção, é preciso investir mais na educação, não é? E criar sinergias no sentido de fazer com que estas iniciativas avancem nessa perspectiva. E fugiu a segunda parte. Não, não, não. Eu acho que isso de certo mundo, eu estou a ler o que tenha fugido, nem vou lhe lembrar propositadamente. Mas, professora Fátima, o doutor Missomal fala aqui desta famosa estratégia Belt and Road Initiative, vários dos seus benefícios, mas há também uma questão que não queria deixar passar. Essa estratégia será mesmo uma estratégia de cooperação ou uma armadilha para endividar os Estados que a China encontrou e de uma forma muito, numa perspectiva de diplomacia financeira, ou aquilo que chamam de cash diplomacy, vai conseguindo colocar todo mundo endividado e quando todos despertarem estarão numa situação de um endividamento profundo e até insustentável com a China. Como é que olha para isto? Cooperação, mas como é que também não podemos olhar isto também como não podemos olhar isso como uma armadilha para os estados de endividamento? Esta questão é muito relevante, não é?
porque quando se discute acerca dos ganhos da cooperação com a China, nós encontramos dois grupos. Temos o grupo que é otimista, nesse caso faz alusão a todas as vantagens que nós encontramos na cooperação com a China, tal como a facilidade, como dizia o meu colega, Dr. Missomal, mas também esse novo modelo de cooperação em que não existe imposição de condicionalismos. Então, há um novo modelo de cooperação diferente do modelo ocidental que Moçambique esteve acostumado a lidar por muito tempo, principalmente depois do acordo de Nkomato, quando começamos a receber o apoio do Ocidente, né? Então, nós fizemos a reestruturação da nossa economia, permitindo que pudesse receber capital financeiro vindo do Ocidente. Mas no novo milénio, nós encontramos a China como um ator que se mostra disposto a financiar os projetos de desenvolvimento que Moçambique tinha e também vamos encontrar um novo tipo de negociação com esse ator que traz um comportamento diferente de atores tradicionais que nós conhecíamos, principalmente vindo do Ocidente. Então, isto já constitui um ganho porque há maior liberdade de opção por parte de Moçambique, em particular, porque pode escolher quanto receber e onde aplicar. Certamente que o condicionalismo é diferente, não é completamente abandonado. Em que sentido? A China também vai colocar os seus termos de financiamento e vai ditar quem vai fazer uso e como é que aquele dinheiro também que vai dar a Moçambique vai ser usado. Então, é necessário olhar para as vantagens, mas entender também o desdobramento de cada uma dessas vantagens. O segundo grupo apresenta uma perspectiva ah, pessimista, eles são mais críticos em relação à presença da China por via de investimento em África e no mundo, e eles acabam trazendo esta ideia da armadilha, o debt trap, que é o conceito que é usado. Mas, na minha percepção, o que nós temos de prestar atenção é que o sistema internacional sempre vai apresentar financiadores para vários projetos. O que nós temos que ter é, número um, credibilidade para receber o financiamento. Número dois, organização para gerir o financiamento. Então, nós temos exemplos de países no mundo que receberam o financiamento da China e acabaram endividados, foram obrigados a assinar contratos de quase 100 anos, em que a China vai fazer gestão dos seus investimentos. Estou a trazer o caso aqui de Sri Lanka e da Malásia, que são exemplos de estados que receberam o financiamento da China no âmbito do Belt and Road Initiative. Entretanto, por causa de má gestão, por causa de corrupção dentro desses países, eles acabaram ficando na armadilha da dívida. E quando nós encontramos esse tipo de cenários, o mais importante a extrair como lição é o facto de qualquer um pode nos emprestar o dinheiro. A questão é como é que nós fazemos gestão do valor que vamos receber e, acima de tudo, quando olhamos para essa abertura da China em financiar projetos de Moçambique, é importante conceber projetos que estão alinhados com os interesses estratégicos da China. Nesse caso, é necessário ter um alinhamento estratégico entre Moçambique e China, para que estes projetos não constituam elefantes brancos, para que esses projetos não tornem-se insustentáveis, para que esses projetos possam ah, ter benefícios a médio e longo prazo para todo o país. Então, ao lidar com a China, é necessário, em primeiro lugar, perceber a China, como é que a China funciona, quais são os objetivos de longo prazo da China e como é que nós, como Estado, podemos alinhar os nossos objetivos aos objetivos da China. E para o caso de Moçambique, acima de tudo, há uma tese que eu disputo num artigo que está para ser lançado brevemente,
É necessário Moçambique entender-se como Estado, entender a sua posição geográfica e ativar a sua centralidade. Nesse caso, se Moçambique faz parte do Belt and Road Initiative, é necessário perceber como é que pode fazer uso dos seus corredores, seja do norte, centro ou sul, e também da sua vizinhança, tanto na parte continental, assim como na parte marítima. Então, como alinhar os seus objetivos aos objetivos da China, tendo em conta todos estes atributos que o conferem uma posição central na geopolítica aqui regional da África Austral. Então, é necessário começarmos a desenvolver este pensamento e também pressupõe uma nova identidade, como é que nós nos vemos como Estado na África Austral e o que nós fazemos em função da nossa identidade neste mundo que é interdependente. Então, como é que apanhamos a boleia da interdependência, mas uma boleia em que vamos estar num lugar confortável e satisfazendo, acima de tudo, as nossas necessidades.